gente está na Mocidade estudando sobre a Gênese. Todo mundo já ouviu falar desse livro? Já? Bacana. A gente está estudando já faz um bom tempinho. A gente chegou no capítulo 15 da Gênese, que é os milagres do Evangelho. E a gente fez esse estudo faz uma semana, mais ou menos. 1 ou 2 semanas, não me lembro agora, certo? E eu achei que era um tema muito bacana para trazer para casa, porque ele é um tema que esclarece algumas coisas. E eu vou perguntar uma coisinha então para vocês. A palestra toda é embasada no tema, tá? No capítulo do 15 da Gênese. Inclusive, se puderem ler, leiam. É um excelente tema. Jesus fazia milagres? Sim. Sim. Todo mundo acha que sim. Quem acha que não? Não fazia milagres? Tá. Então, beleza. Vamos partir do princípio que Jesus fazia milagres, então. Eu vou falar 4 milagres aqui. Vocês dizem para mim qual que vocês acham que realmente é verdadeiro, que Jesus realmente fez. Curar um paralítico. Vocês acham que é verdadeiro esse milagre de Jesus? Sim. Curar um cego. Sim, também. Andar sobre as águas. Sim, acho que essa não tem nem como, né? Porque todo mundo conhece a história de Jesus andando sobre as águas, né? E curar uma mulher curvada? Pode ser que sim, pode ser que não. Ah, é? Então tá bom. Eu vou contar então essas 4 histórias, apesar dessa da mulher curvada, eu também olhei e falei, não é possível. Não é possível, Jesus fez esse milagre, nunca ouvi falar sobre as águas, né? Todo mundo ouviu, mas o cego, o paralítico também, muita gente já escutou. Então, as 4 são verdadeiras. E nesse capítulo da Gênese, ele conta as histórias que ocorreram nessas curas, nesses milagres que aconteceram. Então, eu vou contar também rapidinho para vocês quais são as histórias. Eu vou começar então pela do paralítico, que em um determinado momento Jesus encontra um homem deitado e ele percebe a fé que o rapaz tem. E aí ele olha e fala, está perdoado seus pecados. Levanta-te e anda. E aí todo mundo olha e fala, meu Deus, como assim? Esse homem blasfema, como que o rapaz aí está aí a vida inteira paralítico e agora ele vai sair andando? E aí ele faz plim, 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 Shazam, o cara sai levantando e correndo a maratona. E aí assim, o rapaz vai embora e todo mundo fica espantado. Como assim? O rapaz está curado agora. A de curar um cego. Essa de curar um cego, ele encontra com um cego em um determinado momento. No capítulo ele encontra com 2 cegos, na verdade. Eu peguei uma das histórias. Essa do cego, ele encontra um rapaz que logo não está enxergando, e ele meio que manipula uma certa lama e passa nos olhos do rapaz e fala, o que você está enxergando? E aí ele começa a enxergar um pouco, e aí ele fala, ainda estou enxergando meio, não está tão bom ainda. E aí Jesus meio que dá mais uma mexida, passa a mão próximo dos olhos dele, e aí ele começa a enxergar. E aí ele fala, volte para a cidade. Um detalhe, ele afastou essa pessoa da cidade, falou, volte para a cidade e não conte o que aconteceu. Eu acho que não deu muito certo, né? Porque a história chegou até a gente. Então, alguém contou alguma coisa, né? Andar sobre as águas. Alguém lembra da história de Jesus sobre as águas? Onde ele estava... Quer comentar sobre a história? Não? Beleza. Onde Jesus está lá com os pescadores, é bem resumida, tá? Eu vou resumir bastante a história. E aí ele está lá com os pescadores e eles sai assim do barco e começa a caminhar sobre as águas. E aí eu me ponho no lugar das pessoas que estavam ali, né? Meu Deus, olha lá, é água. E aí, ok. E aí ele fala, Pedro está nesse barco e olha e fala, e tenta ir, e vai. Jesus fala, venha comigo. E aí passa um vento, Pedro dá aquela, né?
Eu vou, não vou. E agora? E aí ele meio que cai na água e Jesus olha, pega ele e fala, homem de pouca fé. E a outra história é sobre ele curar uma mulher curvada, onde ele olha uma mulher, ela está curvada, ela está com uma enfermidade nas costas, e ele olha para ela e cura ela também. Simples, né? Assim, curou. E aí, então, o tema traz uma pergunta. Jesus era médium? Ele era o próprio Espírito em carne? Então, Jesus era o médium tipo X-Men, assim, o mais top, assim, de todos. Entende? Entendi. Então tá bom, vamos ver então. Então, mais uma vez, Jesus fazia milagres? Sim? Então tá bom. E aí sabe o que a Gênesis traz pra gente? Jesus não fazia milagres. Meu Deus. E agora? Jesus não fazia milagres. Não no conceito de milagre que a gente entende assim que aconteceu um milagre. E o que ele não é um milagre sem explicação que Jesus fazia. Jesus, ele era um espírito extremamente elevado. E ele conseguia manipular uma coisa que todos nós temos, e tudo é criado sobre ele. Vocês sabem a palavra que encaixa? Fé. É um elemento em si. Energia? É quase. É quase energia. Magnetismo? Também. Fluido. Jesus conseguia manipular de uma forma muito fácil os fluidos. Todos nós temos fluidos. Estou sendo corrigido ali no fundo. Fluidos. Jesus conseguia manipular muito facilmente os fluidos. Então, se Jesus não fazia milagres, ele conseguia manipular os fluidos, esse capítulo da Gênesis vem falar o porquê e como explicar dessas histórias. Não simplesmente aconteceu alguma coisa e, isso foi um milagre. Na história do paralítico, quando ele fala, seus pecados são perdoados, levanta-te e anda, vocês conseguem pensar em algum motivo pelo qual ele estivesse passando pelaquela situação? O enfermo que estava ali no chão? A gente tem ações e reações, certo? E nós temos N vidas. Seria um possível motivo ele estar pagando alguma... Como é que eu posso dizer? Não digo pagando, porque eu acho que pagando é uma palavra muito, muito forte. Veio corrigir uma falha anterior? Possivelmente. E quando que a gente é perdoado de uma falha? Quando a gente atinge uma missão. Será que a missão desse rapaz não terminou ao encontrar Jesus? E aí toda a manipulação dos fluidos ocorreu para que isso... Ele acreditou. Então tá bom. É isso que o Espiritismo traz dessa cura, desse milagre que aconteceu. Todos nós temos muitas vidas, temos nossas existências, temos nossos acertos e erros. Esse foi uma das explicações. E a do cego? A do cego, ele começou a manipular as energias, começou a corrigir, e depois teve que mexer mais um pouco e corrigiu de novo. A gente pode tentar relacionar mais ou menos a um efeito magnético, a um efeito que, mesmo parâmetro, a um efeito que, exato, não foi um estalar de dedos, precisou fazer como se fosse um tratamento, vamos dizer assim. Exatamente. E o de andar sobre a água? Aí pronto, agora já era, né? Como andar sobre a água? O que o Espiritismo vai falar sobre andar sobre a água? Quem é que consegue andar sobre a água? E agora?
Neste momento, ele conta sobre duas possibilidades. A primeira, que Jesus, como é que eu posso dizer? Plasmou o seu corpo na água, vamos dizer assim, pensando que ele conseguia manipular os fluidos. E tem uma outra, era Jesus, né? Ele conseguia manipular tão bem o fluido que ele pode ter anulado a gravidade naquele momento. Em qual a gente acredita? Eu não sei. Eu, sinceramente, acho que as duas podem ser muito válidas. E aí, a da outra história, que é de curar uma mulher curvada. A enfermidade dessa mulher, depois eles explicam que era por conta de um espírito obsessor que estava próximo a ela, que causava uma certa enfermidade. Então, o que será que aconteceu nesse momento? Será que a cura foi na mulher? Ou será que ele encaminhou o espírito que estava ali, fazendo com que a mulher estivesse passando por uma situação ruim e curasse ela? Então, de novo eu pergunto, Jesus é médium? Então ele é médium. Quem acha que Jesus é médium, levanta a mão. Quem acha que Jesus não era médium, levanta a mão. Aí beleza, né? Aí foi o momento que a gente estava na mocidade, a gente olhou para os temas assim e falou, não é possível, como assim? Tá errado isso aqui, cara, como assim? Eles perguntam, afinal, Jesus era um médium? Eu vou ler a resposta, porque a resposta é muito bacana. Não. Meu Deus. Porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que servem os espíritos desencarnados, e o Cristo não precisava de assistência, pois que era ele quem assistia aos outros. Agia por si mesmo, em virtude do seu poder pessoal, como podem fazer, em certo caso, os encarnados, em medida das suas forças. Que espírito, ao demais, ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-los de o transmitir? Ou seja, qual seria o espírito que iria ir lá falar para Jesus? Ó, Jesus, você fala isso aqui ali, viu? Você faz isso aqui lá. Beleza. Segundo a definição dada por um espírito, Jesus era médium, mas era médium de Deus. Meu Deus, né? Caramba. E agora, né? Sobre dessas curas, vocês assemelham alguma coisa relacionada à casa espírita? Por exemplo, a do cego, onde não curou instantâneo? Assemelham? Será que os tratamentos que a gente faz aqui na casa não são semelhantes às curas que Jesus fazia? Mas sabe o que é engraçado? A nossa fé é pouquíssima, né? Porque a gente não acredita tanto assim, né? Assim como as pessoas olhavam para Jesus, e assim como conta no livro, conta-se no capítulo, de pessoas que Jesus nem tocou, nem olhou e foi curada. Somente pela fé dela. A gente vem na casa espírita, a gente toma os nossos passes, depois de um tempo tem muita coisa que resolve, não resolve? Não tem muita coisa que a gente pode fazer cirurgia espiritual e resolve um grande problema? É o mesmo conceito. Então, se Jesus era um ser tão elevado assim, vocês acreditam que boa parte das curas que aconteceram naquela época poderiam ser por conta de espíritos obsessores? Que estavam fazendo com que as pessoas sofressem? Tem alguma diferença de hoje em dia? Nenhum. E tem um momento do livro onde ele diz que, eu penso também, existe até um momento do livro que ele diz o seguinte, que naquela época que Jesus estava na Terra, imagina o quanto de espíritos que estavam ali, não por maldade, porque a gente tem que tirar o conceito que o espírito obsessor é mau, mas que ele pode estar perdido. Então imagina, quantos espíritos perdidos não tinham naquela época? A religião era muito falha. Sim. As condições morais, né, também.
consciência. As condições morais das pessoas também, né? As próprias condições financeiras, naquela época, sabe, é diferente de hoje em dia já. Mas essa situação dos obsessores continuou, né? Continua. E acho que em muitos casos pode ser até que pior, realmente. Acontece. Acontece. É verdade. Então, assim, a gente, na casa espírita, consegue atingir parcialmente, em uma porcentagem, as curas que Jesus e os milagres que Jesus fez naquela época. E aí, falando um pouco mais sobre Jesus, alguém lembra de alguma passagem onde Jesus visualizou sua morte? Visualizou quem o trairia? Alguém lembra de uma passagem dessa? Não lembra? Existe uma passagem onde Jesus está com todos os apóstolos reunidos, menos um. E ele fala, aquele que chegar, o que está próximo a chegar, há de me trair. E nesse momento, Judas está lá com os soldados lá, não lembro o nome, acho que eram romanos, né, se eu não me engano. E ele fala, aquele que eu o beijar é quem vocês devem pegar. E nesse momento, acontece toda aquela história que a gente conhece, onde Jesus é pego, onde existe todo aquele sofrimento que foi feito com ele, né? E aí, então Jesus conseguiu meio que visualizar quem o trairia. Você imagina a evolução espiritual para saber quando você vai morrer. E saber que você vai ser traído por uma pessoa que você confiou. E mesmo assim, perdoar, sabe? Imagina a evolução espiritual que não precisa se ter. Uma curiosidade também desse tema é o seguinte: em diversos momentos nas passagens da Bíblia, as pessoas comentam que Jesus conseguia entender o pensamento das outras pessoas. Vocês acham que é verdade? Porque, só exemplificando, tem momentos que diz na passagem assim, e os homens estavam com muita raiva, com pensamentos ruins, e Jesus falou, não pense dessa forma. Pelas atitudes? Será que só pelas atitudes? Não? Será que por ele ser um manipulador de fluidos, será que quando a gente pensa, a gente não está emanando também? E aí, quando Jesus, conseguindo ter esse acesso X-Men maior, olhar e falar, meu Deus, olha lá, ó, eu sei o que você está pensando. E aí, o capítulo vai contando sobre essas passagens do Evangelho, vai contando sobre esses milagres que aconteceram, e aí ele levanta um questionamento sobre a morte de Jesus em si. Vocês lembram o que aconteceu depois que Jesus morreu? É um fato que a grande maioria recorda. Ressuscitou. E aí o que ele vem questionar é como? E por quê? Como Jesus ressuscitou? Se ele era um corpo físico, como que ele ressuscitou? Ele não ressuscitou machucado. Será? Só o Espírito? Só o Espírito? Então, tá. Jesus teve um corpo carnal, morreu e ressuscitou como um espírito? Naquele corpo? Pode contar uma história para todos nós aqui. Uhum. Uhum. Tinha uma senhora no cemitério que falou assim, como eu posso ser cremada? Certo? Uhum. Se depois Jesus Cristo voltar, como que eu vou pegar aquele meu corpo, material do de correr fora, dele, para retornar? Até hoje as pessoas não entendem o que é ressuscitar de Cristo, como a gente recontar por esse mundo de expiação de outras. Uhum.
Uhum. Entendi. Sim. E aí ele. Sim. E ele levanta no livro uma possibilidade sobre a aparição de Jesus e a morte de Jesus. Ele levanta duas possibilidades. Que Jesus, ele era sim um ser encarnado, onde ele passou por todos os sofrimentos que ele passou, ele desencarnou e ele voltou em forma de espírito, sim, para passar uma mensagem ali final. E existe uma outra possibilidade também, é uma teoria que diz que Jesus poderia ter sido uma gênere. Alguém já ouviu falar desse termo agênere? E do que pode ser uma gênere? Não ouviu? Uma gênere é como se fosse um ser espiritual, um ser de fluidos. Ele tem um fluido tão apurado que ele pode ser palpável. Vamos dizer assim, uma explicação bem resumida do que é uma gênere. E aí, eles levantam essa teoria por qual motivo? Alguém sabe onde está o corpo de Jesus? O corpo de Jesus foi encontrado em algum momento? Nunca se soube. Pelo menos essa informação não é pública ainda. Sim, se realmente encontrou, não é uma informação pública para a população como um todo. E aí, por que eles levantam essa história de Jesus poder ter sido uma gênere? Por esse motivo. Onde Jesus viveu como um espírito palpável, vamos deixar desse jeito, para ficar mais fácil de entender, e sumiu quando precisou sumir. Vocês acham que essa teoria é válida? Não? Sim? E aí, o que ele fala no livro? Que, a princípio, essa teoria, ela não pode ser completamente descartável, mas que ela tem muitas controvérsias. Muitas, inclusive. Porque, assim, uma gênere, o que ele até faz uma reflexão. Se eu furo um corpo encarnado, um corpo físico, ele corta, ele fura. Se eu me machuco, um corpo físico se machuca, independente de ser um ser humano ou não. Se eu ferir um cachorro, vai ferir um cachorro. Um gato, um elefante, um corpo físico. Então, se Jesus foi uma gênere, nos momentos que ele foi, por exemplo, crucificado e sofreu, se ele era um espírito, aquilo furava de verdade? Aquilo machucava de verdade? Então, Jesus fingiu o sofrimento dele todo? Ah, não, sim, mas pensando que ele fosse só um espírito. Será que não é uma teoria meio... Ela tem um ponto que pode fazer fundamento na parte do corpo desaparecer, mas ela não tem muito fundamento no contexto histórico todo. Sabe, Jesus, uma criatura tão evoluída, ia fingir estar sofrendo? Ia fingir ter morrido? Qual o objetivo de enganar as pessoas? E é isso que ele traz nesse tema. É uma teoria que pode ser... Ela tem um ponto positivo, mas ela destrói toda uma história, sabe? E aí fica a dúvida, né? Onde está o corpo de Jesus, então? Não se sabe. E eu fico pensando comigo, sabe? O que aconteceria se a população realmente achasse esse corpo? Esses ossos? Se a gente vê que muitas coisas são comercializadas aí fora como divinas, imagina se encontram os ossos de Jesus, por exemplo. Pode ser que seja um negócio vendido a fortunas e fortunas, sabe? Então, esse tema ele vem meio que desmistificar essa parte de milagres. Ele vem falar que milagre não aconteceu do nada. Ele tem toda uma explicação de energia envolvida. E é toda uma explicação que pode ser aplicada nos nossos dias de hoje, sabe? Se a gente tem uma enfermidade, se a gente tem algo que não está bom, a gente tem como recorrer às mesmas energias que Jesus utilizou naquela época. Os mesmos fluidos,
As energias que correm nas casas espíritas e em igrejas também, a gente não pode falar que não, é uma casa de Deus, em templos, em qualquer outro tipo de lugar religioso, as energias de fluidos estão ali. Então, assim, as nossas curas, elas são feitas através da nossa fé. Porque Jesus manipula isso, os médiuns também manipulam os fluidos, cada um em menor grau e maior grau, e a gente consegue receber esses fluidos em maior grau e em menor grau também. Num dos capítulos da Gênese que a gente estudou um tempo atrás, se eu não me engano, existia uma passagem que dizia o seguinte, que todos nós carregamos no nosso, eu não lembro exato se é o perispírito, o fluido de cura também, onde ele pode ser manipulado. Logo, a gente tem esse fluido com a gente só manipula ele da forma correta ou não. E é mais ou menos isso o que eu vim trazer para vocês hoje. Esse estudo e da gente buscar, que nem Allan Kardec disse, sabe? Da fé raciocinada. E não simplesmente falar, acreditar em tudo que é falado. Tipo, Jesus fez milagres? Sim. Mas questionar, sabe? Pensar e tentar buscar as informações. Eu achei muito bacana porque ele quebra bastante coisa, né? Porque, a princípio, antes desse estudo, Jesus era médium? Nossa, claro, com certeza, absolutamente. Jesus fazia milagres? Nossa, sim, como que não? Mas não é um milagre assim inexplicável. Então, o que eu vim trazer desse tema para hoje era isso. Essa desmistificação dessas passagens. E recomendo vocês darem uma lida nesse estudo, porque é muito bacana, tá muito legal. E é isso, gente. Obrigado.